docentes, discentes e colegas do administrativo do RI-UCB. Nesse vídeo Carta Global, número 2, eu gostaria de discorrer sobre as tentativas que esses três corpos, docente, discente e administrativo, estão tomando para que nós possamos aprender como melhor aprender. A igreja, em grego, eclesia, tem muito a ver com a academia, também de origem grega. Uma das relações entre a eclesia, de um lado, igreja, e a academia, universidade, do outro, são alguns ritos. A essência dos ritos que a academia ocidental herdou da eclesia tem a ver com lugares e espaços sagrados. O templo na eclesia, a sala de aula na academia, são lugares sagrados. Nas universidades tradicionais, a entrada do professor é uma entrada, daquele responsável pelo magistério, é uma entrada magistral. Todos os alunos têm que estar previamente dentro. Todos devem se colocar de pé. Na minha primeira graduação, que eu tinha um reitor holandês, Dr. Frans Schaffler, era assim. E quando ele chegava, colocávamos de pé e dizíamos: bom dia, mestre. E aí, Dr. Schaffler nos autorizava a sentar. E quando terminava a aula, quando o mestre terminava a aula, todos se colocavam de pé. Ele era o primeiro a sair e todos saíam depois. Esses ritos, essa sacracidade do ensino, a sacracidade da fala, o vínculo entre a aula e o sermão, o vínculo entre a sala de aula e o templo, entre o conhecimento descoberto e o conhecimento revelado. Há um grande vínculo. No entanto, sem rompermos com a tradição, é preciso que dêamos continuidade à dessacralização do ensino acadêmico. Essa dessacralização significa uma secularização, significa trazermos modelos inovadores. A sala de aula foi e acredito que será sempre um elemento importante no ritual acadêmico. Mas ela não detém o monopólio da educação. A inovação consiste em acreditar e em praticar dois elementos. Primeiro, que o estudante detém uma espécie de sacerdócio universal. Eles têm um acesso direto ao processo de aprendizado que nem sempre passa pela mediação sacerdotal do professor. Há um sacerdócio universal do aprendizado e do ensino. Segundo, o estudante é o protagonista desse processo, de um processo de ensino e aprendizagem. Terceiro, elemento fundamental para a inovação, a sala de aula. Ela contém um espaço privilegiado para o processo de ensino e aprendizado. Mas ela não é uma cadeia, grilhão, cela. Para além das fronteiras da sala de aula está o mercado de trabalho. Para além das fronteiras da sala de aula está o cotidiano de pesquisadores, acadêmicos, políticos e o ser humano nos dias comuns. O segredo da inovação do ensino de relações internacionais é cumprir o rito e a tradição da sala de aula. Cumprir o rito e o lugar dessas fronteiras do campus. Mas se não sairmos do campus, correremos o risco de não aprendermos com os grandes sábios, de não irmos para a praça, como foi Sócrates, de não deixarmos o paraíso
e transformar-se e encarnar-se como homem, como fez, e falo de uma universidade cristã, o próprio Jesus Cristo. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A academia tem que se fazer mundo e habitar o mundo, cruzar as fronteiras da sala de aula. Nesse sentido e nessa perspectiva, discentes dos núcleos, da reunião dos representantes, os representantes de períodos, da reunião geral dos núcleos, do RGN, docentes, professores e administrativo, nós estamos empenhados no RIUCB em aprender qual é a melhor forma de aprender. Todos nós estamos aprendendo. Se não queremos cometer erro, não devemos ir para a ciência, porque a ciência, nas exatas e nas humanidades, é o expor-se à possibilidade de errar. O que torna uma hipótese científica é a falseabilidade, a possibilidade dessa hipótese ser negada, a possibilidade do fracasso. Se queremos não errar, devemos não nos mover. Mas nós aqui seguimos o princípio da ciência. Vamos tentar, vamos aparar erros, arestas, e assim construir um RIUCB inovador em termos de metodologias tradicional, em que a sala de aula e os ritos da sala de aula continuem sendo observados, mas que extrapolemos a sala de aula. E nesse sentido é que nós estamos fazendo algumas modificações. Disciplinas como Economia Política Internacional, EPI, em que metodologias ativas e mapas cognitivos estão sendo utilizadas. O uso de laboratórios, que temos que aprender como usar, mas que nas disciplinas como Teoria e Prática de Negociações Internacionais, a disciplina de Marketing Internacional, que tem convênio e tem extensão e faz planos de marketing para a própria fibra. Os núcleos, como a Conex, o IMAD, o próprio NUXE, que vai para e sai para fora da sala de aula. O Cidadão do Mundo, que é uma ponte com as escolas, sobretudo de ensino médio, particularmente do setor público, as escolas públicas. E aí poderíamos também nos estender pelos outros núcleos desse curso, nominadamente o USSP, nominadamente o núcleo de cooperação, que vai para o IPEA, que faz pesquisa, extensão e ensino. Ainda não podemos nos esquecer também de todo o conjunto dos nossos discentes que fazem esse esforço para sair da sala de aula. Nesse conjunto, que a disciplina de FPA promove agora o RIUCB BSAS, a viagem do RIUCB a Buenos Aires, com a intenção de acontecer todos os semestres, junto com a disciplina de Introdução aos Estudos de Relações Internacionais. A concepção de IEL e de FPA é que a melhor forma de ser introduzido às relações internacionais é através da vivência internacional, ou da exposição ao ambiente internacional. Desse modo, gostaria de parabenizar as iniciativas dos docentes, discentes e administrativos de tentarmos inovar em metodologia de ensino e aprendizado. E, ao mesmo tempo, convidá-los para continuarmos juntos, abraçando esse modelo de ensino, que é um modelo internacional em termos de padrão e de excelência. Estamos, assim, mais do que inovando, internacionalizando o nosso curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, o querido RIUCB. Muito obrigado, um abraço fraterno.